testamento de Abraão. Primeira parte. Capítulo 1. Abraão viveu à medida de sua vida, 995 anos, e tendo vivido todos estes anos em quietude, gentileza, e justiça, sendo o único justo, era extremamente hospitaleiro, porque, erguendo sua tenda no cruzamento dos caminhos no carvalho de Manre, ele recebeu a todos, fossem ricos fossem pobres, reis e governantes, abastados ou abandonados, amigos e estranhos, vizinhos e viajantes, a todos tratou igualmente de modo piedoso, santo, justo e hospitaleiro. E até mesmo sobre ele veio a comum, inexorável e amarga presença da morte, isto é, o incerto fim da vida. No entanto, o Senhor Deus, convocando seu arcanjo Miguel, disse-lhe: desça, príncipe Miguel, a Abraão e diga-lhe a respeito de sua morte, para que ele possa colocar suas tarefas em ordem, pois eu abençoei como o número das estrelas do céu, e como o da areia da praia, e ele possui abundância de longa vida e muitas posses, e tem se tornado extremamente rico. Além de todos os homens, também, ele é justo em cada ato, bom, hospitaleiro, amável até o fim de sua vida. Mas tu, arcanjo Miguel, vá até Abraão, meu amigo amado, e anuncia-lhe sua morte e assegure-o disto: tu deves agora partir deste mundo vão, e deves deixar este corpo, e ir para junto de teu Senhor entre os bons. E o príncipe partiu de diante da face de Deus, e desceu para até Abraão ao carvalho de Manre, e encontrou o justo Abraão no campo e se aproximou, assentando-se ao lado da junta de bois na lavoura, juntamente com os filhos de Mazeque e outros servos, que perfaziam o número de 12. E então o príncipe chegou-se a ele, e Abraão, vendo o príncipe Miguel que vinha ao longe, semelhante a um guerreiro, ergueu-se e encontrou como era seu costume, de encontrar e acolher todos os estrangeiros. E o príncipe o saudou e disse: e salve, honradíssimo pai, alma justa e eleita. Mas acontece, que o dia da morte de Abraão estava próximo, e o Senhor disse a Miguel: levante-se e vá ter com Abraão, meu servo, e diga-lhe, que ele deve partir desta vida, agora. Pois os dias de tua vida terrena se cumpriram, de maneira que ele pode arrumar a sua casa antes de morrer. E Miguel foi e aproximou-se de Abraão, e o encontrou assentado diante de sua junta de bois, e ele era muitíssimo velho em aparência e tinha seu filho em seus braços. Abraão, então, vendo o arcanjo Miguel, levantou-se do chão e o saudou, sem saber quem ele era, e disse-lhe: o Senhor te preserve. Que tua viagem seja próspera. E Miguel lhe respondeu: tu és amigável, bom pai. E Abraão respondendo disse-lhe: venha, aproxime-se, irmão, e sente-se um pouco, enquanto trazem uma mula para que possamos ir para minha casa, e tu possas descansar comigo, pois está tarde, e pela manhã te levantes e vás com Deus, verdadeiro filho do único que está nos céus. E Abraão continuou a dizer ao príncipe: e salve, honradíssimo guerreiro, que brilha como o sol e de beleza bem acima da dos homens, tu és bem-vindo, por isso roguei por tua presença, diga-me de onde o jovem provém, ensina-me, te suplico, de onde e de qual exército e de onde vem esta beleza. O príncipe disse: eu, ó justo Abraão, venho da grande cidade. Fui enviado pelo grande rei para tomar o lugar de um grande amigo seu, porque o rei o convocou. E Abraão disse: venha, meu senhor, acompanhe-me até o campo. O príncipe disse: eu vim, e sairei ao campo da lavoura. E eles se assentaram ao lado da companhia. E Abraão disse aos seus servos, os filhos de Mazeque, e de uma manada de cavalos, e trazei 2 cavalos mansos, gentis e domados, de maneira que eu e este estranho possamos montá-los. Contudo o príncipe disse: na verdade, meu senhor Abraão, não é necessário que tragam os cavalos, pois eu não me permito assentar-me sobre qualquer besta quadrúpede. Acaso meu rei não é rico, e não tem poder tanto sobre homens como sobre todo tipo de gado? Vamos, então, ó alma justa, andando suavemente até a tua casa. E Abraão disse: amém, que assim seja. Capítulo 2. E enquanto eles iam do campo para casa, ao lado deste caminho havia um cipreste, e pela vontade do Senhor a árvore clamou com voz humana, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus que chama para si aquele que o ama. Mas Abraão ocultou o mistério, achando que o príncipe não tinha ouvido a voz da árvore. E chegando a casa eles se assentaram na varanda, e Isaque vendo a face do anjo disse a Sara sua mãe: minha senhora mãe, vede,
O homem que se assenta com meu pai Abraão não pertence à raça dos que habitam a terra. E Isaque correu, e o saudou, e caiu diante dos pés do incorpóreo, e o incorpóreo o abençoou e disse: O Senhor Deus cumprirá em ti a promessa que fez a seu pai Abraão e a sua semente, e também conceder-te-á a preciosa oração de teu pai e de tua mãe. Abraão disse a Isaque seu filho: Meu filho Isaque, retire a água do poço e traga-me um pote, para que eu possa lavar os pés deste estranho, pois ele está cansado de ter vindo de uma longa viagem. E Isaque correu ao poço e retirou água e lhes trouxe em um pote. E Abraão abaixou-se e levou os pés do estranho para que por onde ele andasse nenhuma fera mal encontrasse e o ferisse. E Miguel quer saber de Abraão, dizendo: Diga-me teu nome, antes que eu entre em tua casa, para que eu não seja ofensivo a ti. Abraão respondeu e disse: Meus pais me chamaram Abrão, e o Senhor mudou meu nome para Abraão, dizendo: Levanta e sai de tua casa, e da tua parentela, e vá para um lugar ao qual eu te mostrarei a ti. E quando eu saí para a terra que o Senhor me mostrou, ele me disse: Teu nome não mais será Abrão, mas teu nome será Abraão. Miguel respondeu e lhe disse: Perdoe-me, meu pai, homem experimentado por Deus, porque eu sou estranho, e tenho ouvido de ti que andaste muito e trouxeste bodes e os mataste, acolhendo anjos em tua casa, para que eles pudessem descansar ali. E enquanto falava levantou-se e foi para casa. E Abraão chamou um de teus servos, e disse-lhe: Vá, traga-me uma mula para que o estranho possa se assentar nele, pois ele está cansado de sua viagem. E Miguel disse: Não atormente o jovem, mas vamos lentamente até a tua casa, porque eu gosto de tua companhia. Capítulo 3. E levantados-se saíram, e enquanto se dirigiam para a cidade, cerca de 600 metros dali, encontraram uma grande árvore que tinha uns 300 ramos, parecida com uma tamareira. E eles ouviram uma voz que vinha dos seus ramos: Santo és tu, pois tu guardaste o propósito para o qual foste enviado. E Abraão ouviu a voz, e ocultou o mistério em seu coração, dizendo consigo: Que mistério é este que tenho ouvido? Quando ele chegou em casa, Abraão disse a seus servos: Levantem-se, ide ao rebanho de ovelhas e trazei-me umas delas, e matai-as rapidamente, e aprontai-as para que eu possa comer delas e beber, porque este é um dia de festa para nós. E os servos trouxeram as ovelhas, e Abraão chamou a seu filho Isaque, e disse-lhe: Meu filho Isaque, levante-se e põe água num pote para que possamos lavar os pés deste estrangeiro. E ele fez como seu pai lhe pedira, e Abraão disse: Eu vejo, e assim será, que nesta bacia eu jamais voltarei a lavar os pés de qualquer homem que venha aqui se hospedar. E Isaque, ouvindo o que seu pai disse, chorou, e lhe disse: Meu pai, o que tu estás dizendo? Esta é acaso a última vez que lavas os pés de um estranho? E Abraão, olhando para seu filho que chorava, também chorou aos pés do príncipe Miguel, ficou comovido em seu coração e chorou diante do estranho. Isaque, vendo a seu pai que chorava, voltou a chorar juntamente com o príncipe que agora chorava com eles, e as lágrimas do príncipe caíram no vaso e na água da bacia e se tornaram pedras preciosas. E Abraão, vendo o milagre, ficou espantado, e tomou secretamente as pedras e ocultou o mistério, guardando-o para si em seu coração. Capítulo 4. E Abraão disse a Isaque seu filho: Vá, meu amado filho, entre no quarto e o deixe bonito. Disponha-nos ali 2 assentos, um para mim e outro para este homem que é meu convidado neste dia. Prepare-nos uma mesa com tudo que há de bom. Embeleze o quarto, meu filho, e arrume-o com linho fino e púrpura. Queime todo incenso precioso e excelente, traga ervas aromáticas do jardim e encha nossa casa com elas. Acenda 7 lâmpadas cheias de óleo, de maneira que possamos nos alegrar, porque este homem é nosso convidado neste dia que é mais glorioso do que um dia de rei, e a aparência deste homem é melhor que de todos os filhos dos homens. E Isaque preparou todas as coisas, e Abraão tomou o arcanjo Miguel e foi para a câmara, e ambos comeram e se assentaram sobre os divãs, e entre eles foi posta uma mesa cheia de todas as coisas boas. Em seguida o príncipe se ergueu e saiu, como que constrangido por sua barriga a fazer sair água, e ascendeu ao céu num piscar de olhos, e ficou diante do Senhor, e disse-lhe: Senhor e mestre, que o teu poder saiba que sou incapaz de fazer lembrar a este justo sobre sua morte, pois jamais vi sobre a terra homem como este, que seja piedoso, hospitaleiro, justo, fiel, devoto, que se detém de fazer o mal. E agora saiba, Senhor,
que não posso avisar-lhe sobre sua morte. E o Senhor disse: Desça, príncipe Miguel, ao meu amigo Abraão, e tudo que ele lhe disser faça, e tudo que ele comer coma com ele. E eu enviarei meu Santo Espírito sobre seu filho Isaque, e colocarei a lembrança de sua morte no coração de Isaque, de maneira que ele possa ver a morte de seu pai em um sonho, e Isaque contar-lhe-á o sonho, e tu o interpretará, e assim ele saberá de seu fim. E o príncipe disse: Senhor, todos os espíritos celestiais são incorpóreos, e não comem nem bebem, e este homem pôs diante de mim uma mesa com tudo que há de bom dentre as coisas terrenas e corruptíveis. E agora, Senhor, o que eu devo fazer? De que maneira me esquivarei dele? Capítulo 5. Quando Sara entrou em sua casa, ouviu-os chorar. Ela saiu e disse a Abraão: Senhor, por que estás chorando? Abraão respondeu, e a consolou dizendo que não é nada de mal. Vá para a tua casa e faça o teu trabalho para que não sejas inoportuna ao visitante. E Sara saiu, indo preparar o jantar, e o sol estava quase se pondo, e Miguel saiu da casa, e foi tomado para o céu para adorar diante de Deus, porque ao pôr do sol todos os anjos adoram a Deus e Miguel é o primeiro dentre os anjos. E eles todos o adoraram, e foram cada um para o seu lugar, mas Miguel apresentou-se diante do Senhor e disse: Senhor, eis-me diante de tua santa glória. E o Senhor disse a Miguel: Anuncie tudo o que quiseres. E o arcanjo respondeu e disse: Senhor, tu me enviaste a Abraão para dizer-lhe: Deixarás o teu corpo e este mundo porque o Senhor te chama. Senhor, eu não ouso revelar-me a ele, porque ele é teu amigo, e um homem justo, e alguém que recebe estranhos. Mas eu rogo-te, Senhor, faça com que a notícia da morte de Abraão entre em seu coração, e não deixe com que eu lhe conte isto, porque é grande descortesia dizer: Deixe o mundo, e principalmente deixe seu próprio corpo, porque tu o criaste desde o início para ter piedade pelas almas de todos os homens. Então o Senhor disse a Miguel: Levante-se e vá ter com Abraão, e fique com ele, e tudo o que vires ele comer, coma tu também, e onde quer que ele durma, durma tu também. Porque eu porei o pensamento da morte de Abraão no coração de Isaque, seu filho, durante um sonho. O Senhor disse: Vai até ele, e não pense nisto, porque quando tu te assentares com ele, eu enviarei a um espírito consumidor, e ele consumirá o teu temor e passará por tua boca tudo o que estiver sobre a mesa. Alegre-se com ele em tudo, e tu deves interpretar apenas as coisas da visão, para que Abraão possa saber que vem a foice da morte e chegue um certo fim da vida, possa assim se despojar de todas as suas posses, pois eu dei bênçãos maiores que o número da areia do mar e do que o número das estrelas do céu. Capítulo 6. Então o príncipe desceu à casa de Abraão, e assentou-se com ele à mesa, e Isaque o serviu. E quando a ceia terminou, Abraão orou segundo seu costume, e o príncipe orou juntamente com ele, e cada um se deitou para dormir em seu divã. Isaque disse a seu pai: Pai, eu também gostaria de dormir convosco nesta câmara, para que eu também ouça seu discurso, porque estou gostando muito de ouvir a excelência deste homem. Abraão disse: Sim, meu filho, mas agora vá para teu próprio quarto e durma lá para que não sejas importuno a este que nos visita. Então Isaque, tendo recebido de seu pai uma oração, e tendo-os abençoado, foi para o seu próprio quarto e deitou-se sobre sua cama. O Senhor, porém, colocou o pensamento da morte em seu coração através de um sonho, e na terceira hora da noite Isaque despertou e se levantou de sua cama, e correu para o quarto onde dormiam seu pai e o arcanjo. Isaque, então, ao chegar à porta gritou, dizendo: Meu pai Abraão, levante-se e abra para que eu entre, para que eu possa tocá-lo antes que se vá. E se remoendo pela ansiedade apertava seu próprio pescoço. Abraão em seguida começou a chorar, levantou-se e abriu a porta, e Isaque entrou e o segurou fortemente e começou a chorar em voz alta. Abraão, comovido, também chorava em voz alta, e o príncipe dos anjos, ao vê-lo chorando, também se comoveu. Sara, estando em seu quarto, ouviu que eles choravam, e foi até lá, e os encontrou abraçados e chorando. E Sara disse comovida: Meu senhor Abraão, qual é o motivo deste pranto? Diga-me, meu senhor, acaso este irmão que por nós foi acolhido trouxe alguma notícia de Ló, teu sobrinho, de que está morto? E por que estás tão angustiado? O príncipe respondeu e lhe disse: Na verdade, minha irmã Sara, não é como tu dizes,
Mas teu filho Isaque teve um sonho e nos veio despertar, e o vimos comovido e chorando. Capítulo 7. Então Sara, ouvindo a excelência da conversa do príncipe, compreendeu que ele era um anjo do Senhor que falava. Sara no entanto avisou Abraão para sair e lhe disse: Meu senhor Abraão, sabes quem é este homem? Abraão disse: Não sei. Sara disse: Sabes, meu senhor, os 3 homens do céu que nós acolhemos em nossa tenda ao lado do carvalho de Manre, quando mataste um cabrito sem mácula, e puseste uma mesa diante deles. Depois que a carne havia sido comida, o cabrito se levantou novamente, e mamou em sua mão com grande alegria. E eles prometeram a ti, meu senhor Abraão, de que nos daria Isaque como fruto do meu ventre. Daqueles 3 homens santos este é um deles. Abraão disse: Ó Sara, há verdade neste teu dizer. Glória e louvor sejam a nosso Deus e Pai. Porque à tarde quando lavei seus pés na bacia eu disse em meu coração: Eu já lavei os pés deste homem uma vez. Em seguida suas lágrimas caíram na bacia e se tornaram pedras preciosas. E retirando-as de seu alforje deu-as a Sara, dizendo: Se tu crês em mim olhe para estas pedras. E Sara recebendo-as curvou-se saudando disse: Glória a Deus que nos mostra coisas maravilhosas. E saiba agora, meu senhor Abraão, que entre nós está a revelação de alguma coisa quer boa quer má. Capítulo 8. E Abraão deixou Sara, e entrou na câmara, e disse a Isaque: Venha para cá, meu amado filho, diga-me a verdade do que tu viste, e o que aconteceu para que tu vieste tão rapidamente a nós. E Isaque respondendo começou a dizer: Eu vi, meu senhor, nesta noite a lua e o sol acima de minha cabeça, rodeando-me com seus raios e dando-me luz. Enquanto eu os observava e me alegrava, vi o céu se abrindo, e um homem que descia trazia uma luz, que brilhava mais do que 7 sóis. E este homem que se parecia com o sol tomou o sol que estava acima de minha cabeça, e subiu para os céus de onde viera, mas eu fiquei muito angustiado por ele ter tomado o sol acima de mim. Pouco depois, enquanto eu ainda estava triste e preocupado, eu vi este homem vindo do céu uma segunda vez, e tomou-me a lua também, e eu chorei copiosamente e clamei ao homem da luz e disse: Não, meu senhor, não tome minha glória de mim, tende piedade de mim e ouça-me, e se tu já tomaste o meu sol deixe-me ao menos a lua. Ele, no entanto, disse: Tu sofrerás tua perda, pois o rei que está acima os quer para si. E ele os tomou de mim, e me deixou. Então Sara disse a Abraão: Como podes tu dormir quando um homem de Deus vem a ti, e por que teus olhos estão cheios de lágrimas se hoje é um dia de grande alegria? Abraão lhe disse: Como sabes tu que este é um homem de Deus? Sara respondeu e disse: Porque eu te disse e afirmei que este é um dos 3 que nós acolhemos junto ao carvalho de Manre, quando um dos servos veio e trouxe um cabrito e tu o mataste, e me disseste: Levante e apronte este cabrito para que eu possa comer com estes homens em nossa casa. Abraão respondeu e disse: Percebeste bem, mulher, porque eu também, quando lavei seus pés soube em meu coração que eu já havia lavado estes pés lá junto ao carvalho de Manre. Quando comecei a perguntar sobre sua jornada, ele me disse: Eu vou preservar Ló teu irmão que está em Sodoma. Em seguida compreendi o mistério. Capítulo 9. E Abraão disse a Miguel: Diga-me, homem de Deus, mostre-me por que vieste para cá. E Miguel disse: Teu filho Isaque te mostrará. E Abraão disse a seu filho: Meu amado filho, diga-me o que viste no teu sonho hoje, e retire de nós esta angústia. Conta-nos. E Isaque respondeu a seu pai: Em meu sonho eu vi o sol e a lua, e havia uma coroa sobre a minha cabeça, e do céu veio um homem de grande estatura, e ele brilhava como grande luz. Ele tomou o sol de cima de minha cabeça, e deixou seus raios comigo. E chorei e disse: Rogo-te, meu senhor, não leves a glória de minha cabeça, e a luz de minha casa, e toda a minha glória. E o sol e a lua e as estrelas lamentaram, dizendo: Não retires a glória de nosso poder. Aquele homem que brilhava respondeu-me dizendo: Não chores porque eu tomo a luz de tua casa, pois ela é tomada das aflições para o descanso, de um estado inferior para um superior. Eles serão tomados e levados de um lugar estreito para um lugar mais amplo, da escuridão para a luz. E eu lhe disse: Rogo-te, Senhor, tome também os raios que estão acima de mim. E o príncipe disse: Ouça, ó justo Abraão, o sol ao qual teu filho viu és tu, pai dele, e a lua igualmente é Sara sua mãe. O homem que traz a luz e que desce do céu,
Este é um enviado de Deus que tomará tua alma justa de ti. E saiba agora, honrado Abraão, que neste tempo tu deves deixar este mundo, e ir para Deus. Abraão disse ao príncipe espantosas maravilhas. E agora tu vens para tomar minha alma de mim? E o príncipe lhe disse, eu sou o príncipe Miguel, que está na presença do Senhor, e fui enviado a ti para fazê-lo saber de tua morte. E em seguida devo partir para ele como me foi ordenado. Abraão disse, agora eu sei que tu és o anjo do Senhor, e que foste enviado para levar minha alma, contudo não irei contigo, mas faça tudo o que te foi ordenado. Capítulo 10. O príncipe, ouvindo estas palavras, imediatamente desapareceu e ascendeu aos céus para a presença de Deus, e contou-lhe tudo o que tinha visto na casa de Abraão. E o príncipe disse também ao Senhor, assim diz teu amigo Abraão, eu não irei contigo, mas faças tudo o que te foi ordenado. E agora, ó Senhor onipotente, que concede teu reino e tua glória, que ordenas. Deus disse ao príncipe Miguel, vai meu amigo Abraão mais uma vez, e diga-lhe, assim diz o Senhor teu Deus, aquele que te trouxe a promessa de vida, para que tivesses mais bênçãos que o número da areia do mar e acima das estrelas do céu, e que abriu o útero da esterilidade de Sara, e concedeu-te Isaque como fruto de seu ventre já em idade avançada. Na verdade vos digo que continuarei te abençoando e multiplicando tua semente, e concederei tudo o que me pedires, porque eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro além de mim. Agora digas por que te rebelaste contra mim, e por que estás pesaroso, e por que te rebelaste contra o meu arcanjo Miguel. Não sabes tu que todos que vieram de Adão e Eva já morreram, e que nem os profetas escaparam da morte. Nenhum daqueles que governam como reis escaparam da morte. Todos morreram. Todos partiram para o Hades, foram todos cortados pela foice da morte. Mas sobre ti eu não enviei a morte, não permiti que sofresse ou que tivesse doença mortal, nem que a foice da morte o encontrasse, nem que as redes do Hades te engolfassem. Jamais quis fazer algum mal. No entanto, para o teu consolo enviei meus raios a ti. E ele me disse, ainda há 12 horas do dia após isso eu tomarei seus raios. Enquanto o homem que brilhava dizia isso, o sol da minha casa subia para o céu, e a coroa eu não mais a via, e o sol era semelhante a ti, meu pai. E Miguel disse a Abraão, teu filho Isaque falou a verdade, porque tu deves ir, e ser tomado aos céus, mas teu corpo permanecerá na terra, até que 7 eras se cumpram, quando enfim toda a carne deverá se levantar. Sendo assim, Abraão, põe a tua casa em ordem, pois o que ouviste é que deve acontecer a ti. O príncipe Miguel veio a ti, para que pudesses saber acerca de tua partida, para que pudesses arrumar a tua casa e todos os teus pertences, e abençoar a Isaque teu filho amado. E agora saiba que eu não fiz nada disso com a intenção de deixar-te aflito. E agora que sabes o teu destino, diga se queres ou não partir. Capítulo 11. E o príncipe, recebendo as exortações do Senhor, desceu para junto de Abraão, e vendo que o justo estava caído com a sua face ao chão como se estivesse morto, contou-lhe tudo o que ouvira do Altíssimo. Então o santo e justo Abraão, levantado-se com muitas lágrimas, caiu novamente aos pés do incorpóreo, e rogou-lhe, dizendo, rogo-te, príncipe das hostes celestiais, visto que tu tens se dignado a ouvir a mim que sou um pecador e em tudo teu servo indigno. Rogo-te agora mesmo, ó príncipe, para que leves a minha palavra novamente ao Altíssimo, e digas, assim diz Abraão teu servo, leve minha palavra novamente ao Altíssimo, e deves dizer-lhe, assim diz Abraão teu servo, Senhor, Senhor, em cada obra e palavra nas quais tenho te pedido tu me ouviste, e tens cumprido todo o meu conselho. Agora, Senhor, eu não resisto ao teu poder, porque eu também sei que não sou imortal mas mortal. Visto que por ti foram criadas todas as coisas, eu também temo e tremo diante da face de teu poder, e agora, Senhor e Mestre, ouça minha oração, porque enquanto estou ainda neste corpo desejaria ver toda a terra habitada e todas as suas criaturas do que fizeste com a palavra, e quando os vir, então deixarei este corpo sem tristeza. Assim o príncipe foi novamente estar diante de Deus, e dizer-lhe tudo o que Abraão lhe tinha dito, dizendo, desejo contemplar toda a terra enquanto ainda estou vivo. E o Altíssimo, ouvindo isto, disse, chamando ao príncipe Miguel, tome uma nuvem de luz e anjos que tem o poder sobre as carruagens e desça, e tome o justo Abraão em uma carruagem de querubins e eleve aos ares dos céus para que ele possa contemplar a terra. Capítulo 12.
E o arcanjo Miguel desceu e tomou Abraão em uma carruagem de querubins e o elevou aos ares dos céus e o colocou sobre uma nuvem com 6 anjos. E Abraão ascendeu numa carruagem sobre uma nuvem e viajou sobre toda a terra. E Abraão viu o mundo como ele era naqueles dias, algumas lavouras, umas carroças, e em um lugar um rebanho. E em outro Abraão perguntou e disse a Miguel: Rogo-te, Senhor, que se eu devo deixar o meu corpo, gostaria de ser tomado ainda vivo para ver as criaturas do que o Senhor meu Deus criou no céu e na terra. Miguel respondeu e disse: Isto não compete a mim, mas irei e direi ao Senhor sobre isto, se me for permitido mostrar-te-ei todas estas coisas. Capítulo 13. E Miguel subiu aos céus e falou diante do Senhor com relação a Abraão, e o Senhor respondeu a Miguel: Vai e tome Abraão em seu corpo, e mostre-lhe todas as coisas e tudo o que ele te disser faça, pois ele é meu amigo. Desse modo, Miguel foi e tomou Abraão em seu corpo sobre uma nuvem, e o levou ao oceano. Saindo à noite viu que os homens dançavam e tocavam harpas, em outro lugar homens disputavam e lutavam pela lei, mais além choravam e se lembravam dos antepassados. Também viu recém-casados recebidos com honras, e em uma palavra, ele viu todas as coisas que se fazem no mundo, boas e más. Abraão portanto passou sobre eles e viu homens com espadas, empunhando-as em suas mãos, e Abraão perguntou ao príncipe: Quem são estes? O príncipe disse: Estes são ladrões, que procuram cometer homicídio e roubar e queimar e destruir. Abraão disse: Senhor, Senhor, ouça minha voz, e faça com que feras selvagens saiam da floresta e os devorem. E assim que ele falou saíram feras da floresta e devoraram aqueles homens. E ele viu em um outro lugar um homem fornicando com uma mulher e disse: Senhor, Senhor, faça com que a terra possa se abrir e engoli-los. E imediatamente a terra fendeu-se e os engoliu. E viu em outro lugar homens que forçavam uma casa, e levavam as posses de outros homens, e disse: Senhor, Senhor, faça com que desça fogo dos céus e os consuma. E assim que falou, fogo desceu dos céus e os consumiu. E imediatamente veio uma voz dos céus aos príncipes, dizendo: Ó príncipe Miguel, detenha a carruagem, e volte com Abraão para que ele não veja mais a terra, porque se ele contemplar tudo que existe de impiedade, ele destruirá toda a criação. Porque Abraão não tem pecado, e não tem piedade dos pecadores, mas eu criei o mundo, e não quero destruí-lo. Contudo, espero pela morte do pecador, até que ele se converta e viva. No entanto, tome Abraão e o leve ao portão do céu, para que ele possa ver os juízos e as recompensas, e se arrependa pelas almas dos pecadores aos quais ele destruiu. Capítulo 14. Assim Miguel virou a carruagem para outra direção e levou Abraão para o leste, para o primeiro portão do céu, e Abraão viu 2 caminhos, um mais estreito e acanhado e outro mais largo e espaçoso, e ali ele viu 2 portões, um largo no caminho largo e outro estreito no caminho estreito. E fora dos 2 portões avistou um homem assentado num trono dourado, e a aparência daquele homem era terrível, como a do Senhor. E eles viram muitas almas conduzidas pelos anjos que passavam pelo portão mais largo, e outras almas, poucas em números, que eram tomadas pelos anjos pelo portão estreito. Capítulo 15. E depois de Abraão ter visto o lugar do julgamento, a nuvem o tomou e o levou para baixo, e Abraão, olhando para a terra, viu um homem que cometia adultério com uma mulher casada. E Abraão se voltando a Miguel disse: Vês esta impiedade? Senhor, envie fogo do céu para os consumir. E imediatamente desceu o fogo e os consumiu, porque o Senhor disse a Miguel: Tudo que Abraão te pedir faça. Abraão olhou novamente, e viu outros homens se queixando de seus companheiros, e disse: Que a terra se abra e os engula. E enquanto ele falava a terra os engoliu vivos. Novamente a nuvem o levou para um outro lugar, e Abraão viu alguns homens indo para um lugar deserto para cometerem um homicídio. E ele disse a Miguel: Vês esta impiedade? Que feras selvagens saiam do deserto e os despedacem. E naquela mesma hora as feras saíram do deserto e os devoraram. Então o Senhor Deus falou a Miguel dizendo: Leve de volta Abraão para sua casa, e que ele não circule mais pela criação que fiz, pois ele não tem compaixão dos pecadores, mas eu tenho para que eles vivam e sejam salvos. Continua.